E aí, gente linda! Pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo com um assunto extremamente importante pra mim. E eu desejo que vocês de verdade se inspirem com ele. O tema do vídeo de hoje é o que eu aprendi com os meus pais. É diferente, vai muito mais além daquela questão de gratidão pela família que a gente tem, pelo carinho, pelo amor que eu recebi. Eu acho que vai muito mais além disso. Pelo menos pra mim. O que acontece? Quando a gente consegue perceber que tudo que a gente viveu até hoje, os momentos bons, os momentos de realização, de amor, de alegria, e também os momentos de dificuldade, de desafio, de dor, quando a gente consegue entender que é a soma desses dois olhares que nos transformam na pessoa que a gente é hoje, com a força que a gente tem, com o olhar que a gente tem gratidão pelas coisas terem acontecido exatamente como aconteceram, a gente começa a perceber o quanto a gente aprendeu com tudo isso, o quanto a gente carrega com tudo isso, e eu acho que muito vai do olhar que a gente coloca para as coisas. E a fase que eu tô vivendo é uma das melhores fases da minha vida. É uma fase de descoberta, uma fase de entendimento, uma fase de crescimento. E quando eu falo em entendimento, é um entendimento maior da minha essência, da minha força, dos meus valores pessoais. E isso é muito bacana, quando a gente consegue perceber que o que a gente está vivendo tem totalmente a ver com a nossa, com a nossa essência, com o nosso ser. E esse assunto que eu venho trazer hoje, o que eu aprendi com os meus pais, é porque cada vez mais tá muito claro pra mim que a pessoa que eu sou hoje, com o olhar que eu tenho hoje, foi de vários ensinamentos que eles me trouxeram, de formas diferentes. Porque as pessoas são diferentes, a gente tem personalidades diferentes, a gente tem vivências e educação tudo diferente uma da outra, tudo é diferente. O olhar das pessoas são diferentes. Então, quando a gente começa a compreender que os nossos pais são pessoas, são seres humanos, eles não são seres perfeitos. Quando a gente sai desse processo infantil de julgar, de exigir, de cobrar, de querer que as coisas sejam diferentes ou que eles nos deem coisas diferentes, a gente começa a pegar toda a força que eles têm para nos dar. O que a gente tem que ter gratidão maior é pela nossa vida. Esse foi o maior presente que eles nos deram. É isso que a gente precisava para estar aqui e ter as nossas experiências como ser humano, ter a nossa experiência de vida. Esse é o presente maior que eles nos deram e que eles poderiam nos dar. O resto são vivências, experiências, julgamentos, justificativas, entra num outro olhar, num outro patamar. E aqui eu quero trazer características fortes de cada um deles que colaboraram para eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então vamos lá. Meu pai, o que eu aprendi com meu pai? Gente, quem conhece meu pai sabe que ele é emoção pura. O coração dele é um coração grande, é um coração de muito amor. Ele tem amor pelas coisas, ele tem amor pelas pessoas, ele tem amor pelos animais. Consequentemente, ele me ensinou o valor do respeito. O respeito para com as pessoas. Independente do que elas são, independente do que elas fazem, independente do que elas têm, elas são pessoas. E isso traz para ele uma sensibilidade tão grande, um entendimento tão grande de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o sofrimento do outro e respeitar. Eu acho que quando tu tem essa percepção, tu consegue ter mais amor pela vida, mais amor pelo ser humano. A gente tá aqui, a gente não tá aqui para viver sozinho, a gente tá aqui para viver com outras pessoas, a gente tá para viver em sociedade. E quando a gente consegue ter esse olhar de mais empatia, de mais amor, de mais respeito, a gente tem mais amor pela vida. E o meu pai, ele me passou muito isso. Ao mesmo tempo que ele tem amor pelas pessoas, ele tem amor pelos animais, pela natureza, pelas coisas simples. Ele sempre me dizia quando eu era pequena: Mana, senta aqui comigo, olha só, olha esse arzinho que tá passando, olha o sol que tem hoje, olha que linda a questão dos morros, olha o passarinho. Então, gente, tu estar naquele momento aproveitando a simplicidade e a beleza que a natureza tem para te oferecer
É uma coisa incrível, é uma experiência incrível. Isso eu aprendi com ele. Essa questão de valorizar os momentos, de valorizar as coisas, de valorizar essas pequenas coisas que muitas vezes no nosso dia passa batido. E seguido eu me pego olhando para a natureza, olhando para o sol, olhando para as árvores, para as montanhas que eu tenho aqui na frente da minha janela, e eu me lembro dele me ensinando isso. Outra coisa muito forte que eu aprendi com ele foi que sempre dá. Eu acho que essa frase que eu carrego comigo, de sempre dá, é essa força que ele traz junto. O meu pai, quando ele coloca o olhar para alguma coisa que ele quer realizar, quando ele quer viver alguma coisa, quando ele quer adquirir alguma coisa, vem toda uma força junto com ele, que ele aciona a criatividade, ele aciona a questão de ideias, ele aciona a questão de possibilidades. Sempre dá, ele sempre arranja um jeito para fazer dar. Então se ele coloca o foco em alguma coisa, cara, vai dar, é certo que vai dar. Vai ter desafios, vai ter problemas, não tem, a vida é assim. Eu sempre digo nas minhas palestras, o universo nos manda desafios o tempo todo, para quê? Pro teu crescimento. Mas o meu pai, ele tem esse olhar, e quando ele diz assim, cara, eu vou fazer tal coisa, pode saber. Ele vai fazer e ele vai fazer dar. Ele traz junto com ele essa força, ele tem um foco. Quando ele quer de verdade, ele faz acontecer. Ele faz aquilo ali se realizar. Então essa força eu aprendi com ele, esse respeito com as pessoas, esse respeito com a natureza, esse olhar para a beleza das coisas e as coisas simples e valorizar isso. Isso eu trago do meu pai, essa emoção, esse olhar amoroso. Eu aprendi muito com ele. Pai, eu te amo. Mãe, a minha mãe é uma sabedoria em pessoa. Eu acho que esse olhar para as coisas que realmente valem a pena, esse olhar para os ensinamentos. Aconteceu um desafio, aconteceu uma coisa ruim, cara, o que eu tiro de bom, o que eu tiro de ensinamento, o que isso aqui tá querendo me ensinar? A partir do momento que eu aprendo isso, eu vou para um outro patamar. Eu não encaro as coisas como um problema, eu encaro as coisas como um aprendizado. E a minha mãe sempre foi uma pessoa de ler muito, de estudar muito. E dessa questão de crescimento, de mente, de olhar para as coisas, de comportamento. E eu acho que muito que eu trago para o meu trabalho hoje, e hoje eu percebo isso que é muito bacana, hoje eu percebo isso, vem desse comportamento dela, desse ensinamento dela, dessa sabedoria dela. Além de nos ensinar e nos mostrar que tudo que a gente vai fazer, a gente faz bem feito. Mana, se tu vai fazer uma coisa, faz bem feito aquilo ali. Uma, pra não precisar repetir. E outra, é porque tu tá ali, tu tá presente naquele momento, então te dedica pra aquilo ali. Se tu vai limpar tua casa, limpa bem. Foca naquilo ali, faz bem feito. Se tu vai fazer um trabalho, um projeto, qualquer coisa que tu vai fazer, faça bem feito, te doa por completo. Cuide disso. Tenha responsabilidade com as coisas, tenha responsabilidade com as pessoas, tenha responsabilidade com os teus negócios, com os teus projetos. Tenha responsabilidade. E esse comportamento, esse olhar eu aprendi muito com a minha mãe. O olhar, o lado bom das coisas, o aprender com as coisas que acontecem. Nada acontece por acaso. Tudo acontece por um motivo. Então, aprenda a olhar e tirar o ensinamento daquilo ali. Eu acho que são coisas valiosas e hoje eu consigo perceber muito a diferença dos dois, mas o quanto os dois se complementam e o quanto os dois me ensinaram coisas diferentes com olhares diferentes. A minha mãe, junto com o meu pai, os dois têm essa mesma característica, são muito amor, família. Então a preocupação da gente estar unido, a preocupação, independente do desafio que a gente passa, do problema que a gente está passando, a família tá ali, a família é a base de tudo. Então essa união, a minha mãe principalmente, ela sempre procura entender como é que eu posso manter junto, como é que eu posso unir mais a família, como é que a gente pode ter um proveito maior dos relacionamentos que a gente tem. Qual é o valor de tudo isso? E hoje eu percebo que a união dessas duas características para mim não poderia ser melhor, não poderia ser mais perfeito, do jeito que é, como é, com os ensinamentos que eles me trazem.
São características diferentes, mas que se complementam de um jeito fantástico. Esses ensinamentos que eu tive com eles, cara, me dão todo o gás para mim realizar as coisas que eu vou realizar hoje. Eu entendo que se eu quero uma coisa, eu vou fazer dar, eu vou trazer a minha energia, a minha criatividade, as minhas ideias, eu vou chegar lá. Ao mesmo tempo com responsabilidade, com respeito, entendendo que cada fase é uma fase e cada fase traz um aprendizado. Então eu acho que são esses dois olhares perfeitos que fazem eu ser quem eu sou hoje. Mas galera, eu só consegui aprender a enxergar isso depois de um tempo. É quando a gente vai se despindo de julgamentos, de exigências, de cobranças, de por que as coisas não são de outro jeito? Quando a gente entende que as coisas são do jeito que são, que as pessoas são do jeito que elas são, a gente consegue pegar toda a força delas, a gente consegue pegar todo o ensinamento delas e a gente consegue perceber que isso tem um valor grandioso, isso tem um valor incrível. E quando a gente entende dos nossos pais que o que eles tinham para nos dar é a vida e que eles são do jeito que eles são e a gente pega os ensinamentos que eles nos passaram do jeito que eles são, do jeito que aconteceu, a gente pega toda a força deles para seguir com um olhar para a nossa vida, para o nosso caminho, para as nossas vivências e experiências. Então aqui eu queria dizer, eu trouxe esse vídeo, esse assunto de presente para vocês. Se inspirem com os pais de vocês, aprendam do jeito que eles são, do jeito que eles ensinaram, do jeito que as coisas acontecem. Tirem essa parte de julgamento, essa parte infantil de exigência, saiam desse mundo. Peguem o que eles trouxeram de bom para vocês, peguem a força e vão, peguem os desafios, os ensinamentos, as coisas não tão boas no nosso olhar, porque tudo com base no nosso olhar. O que é bom, o que é ruim, é através do nosso olhar. De outra pessoa é diferente esse ponto de vista. Então se agarrem nessa energia, se agarrem nessa força deles. Eu trouxe esse presente para vocês, mas principalmente para os meus pais. Eu queria falar isso para vocês. Eu acho que eu nunca falei dessa forma, com essas características, com esse olhar. Eu não sei se... A gente às vezes tem a mania de achar que as pessoas sabem, né? Mas eu queria gravar esse vídeo porque mais ainda fortalece a minha gratidão em relação a tudo. Em relação a vocês serem do jeito que vocês são. Em relação a vocês terem me dado tudo que vocês me deram. Em relação à gratidão de eu ser como eu sou, com as forças que eu tenho, com os desafios que eu tenho, com as características que eu tenho, com as coisas que eu tenho que melhorar. Mas é que nem eu sempre digo pra vocês, a gente tá na vida, a vida é um processo de evolução, a vida é um processo de crescimento, a vida a gente vai estar sempre melhorando, sempre tendo coisas pra melhorar, sempre tendo coisas pra se desafiar, pra crescer. E quando a gente se aposta disso, quando a gente entende isso e a gente tem gratidão pelas coisas do jeito que elas aconteceram, a gente começa a sentir uma felicidade plena, é uma felicidade que não falta nada, é uma felicidade que tudo tá do jeito que tem que tá, como tem que tá. Não que vai se engessar assim, mas que do jeito que tá já é maravilhoso. E aqui a gente só tende a crescer. Certo, minha gente? Pai e mãe, eu preciso muito dizer pra vocês, como eu sempre digo, eu amo, pai, eu te amo demais, mãe, eu te amo demais, obrigada por vocês serem do jeito que vocês são, certo? Gente, um beijo grande e eu desejo um dia lindo pra vocês. Se inspirem com as coisas, se inspirem com as pessoas, queiram mais da vida, porque a gente sempre pode mais. Beijo grande e fiquem bem.